Olá, queridos, a paz do Senhor. No vídeo de hoje vamos estar estudando a lição de número 4, que tem o título A Sutileza da Normalização do Divórcio. Essa lição nós podemos analisar que ela é uma extensão da lição da aula passada, onde a gente falou um pouco sobre o divórcio, ele sendo uma das distorções da sexualidade sadia. E na lição de hoje nós vamos estar aprofundando um pouco mais o estudo com relação a esse assunto. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E para quem não me conhece, meu nome é Clésia Vilarim e nesse trimestre nós estamos estudando esta lição aqui da CPAD. E como eu falo sempre nos vídeos, o meu intuito aqui é ajudar os irmãos e principalmente aqueles que não têm conseguido chegar presencialmente nas escolas bíblicas. O texto áureo da lição de hoje está em Mateus, capítulo 19, o versículo 6, que diz assim: Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A verdade prática diz assim: o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Durante aqui o decorrer da lição, nós vamos ver o que o comentarista trouxe com relação a esse assunto do divórcio, que tem sido um assunto tão relevante para a Igreja de Cristo nos dias atuais. A leitura bíblica em classe que o comentarista destacou aqui está em Mateus, capítulo 19, versículos do 1 ao 9. Então, aqui no início da introdução, o comentarista já traz a definição do termo divórcio. É entendido como um ato por meio do qual o casamento ele é dissolvido. Nesse aspecto, o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação de seus efeitos civis. Então, dependendo aqui da cultura, dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento, a prática do divórcio pode permitir os cônjuges contrair um novo casamento ou não. Aí vai depender da cultura de cada local, cada país tem a sua forma de olhar para o divórcio. Aqui no Brasil, a lei permite, as pessoas divorciadas contraírem novos casamentos. E a lição de hoje vai trazer uma análise com relação ao divórcio no contexto da cultura bíblica e também da cultura contemporânea. Devido à tendência contemporânea de vulgarizar o divórcio, tornando-o banal e normal, a presente lição tomará como padrão aquilo que as escrituras sagradas ensinam sobre esse assunto. Essa lição aqui ela é voltada para as pessoas que têm professado sua fé em Cristo. Então essa lição vai estar trazendo uma visão cristã sobre esse assunto do divórcio. A questão do divórcio tornou-se urgente em uma sociedade em que a incidência do divórcio tem atingido proporções epidêmicas. E em decorrência dessa proliferação radical do divórcio e dos problemas legais e familiares que ele provoca, a lei tem se inclinado a facilitar esse processo, provendo o divórcio para o lado da parte inocente. Então, vocês lembram, quem não viu ainda, ou quem já viu a lição da semana passada, aonde a gente destacou as principais características da revolução sexual. E uma dessas características estava listada sobre a facilitação do divórcio. Então, é isso aí que a gente está vendo. As leis têm trabalhado em cima disso para trazer a facilitação do divórcio, mas nós temos que estar olhando com um olhar cristão e procurando ver o que é que as escrituras nos falam com relação a esse assunto, para que nós também não venhamos a banalizar, a tornar isso algo normal para a vida
para a vida da igreja atual. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do Brasil, a cada 3 casamentos, um chega ao divórcio. Foi feito um estudo, né, nos últimos 30 anos, tem mostrado que houve um verdadeiro boom, ou seja, houve um aumento de casais divorciados. Enquanto nesse período os casamentos cresceram apenas 17%, o número de divorciados alcançou 269%. Então veja a taxa, que diferença, deu um pulo realmente muito grande. Na década de 80, por exemplo, apenas 10% dos casamentos eles terminavam em divórcio. Mas uma década depois, essa percentagem saltou para mais de 30%, o que totalizou 350 mil separações. E aí nós vemos que as razões para esse assunto, no número de divórcio, vão desde as mudanças culturais até as recentes mudanças da legislação, que facilitaram a prática do divórcio. Assim, o divórcio na sociedade civil secular deixou de ser visto como uma coisa negativa para se tornar positiva. Isso no âmbito secular da sociedade atual, o que realmente já está achando isso muito normal. Mas quando a gente vai para as escrituras e vai analisar o que Deus fala para nossas vidas, então a gente vê que realmente não é isso o que a sociedade está mostrando. Aqui no primeiro ponto da lição, o comentarista fala sobre o divórcio no contexto bíblico, e aí o primeiro subtópico é o divórcio no contexto do Antigo Testamento, e o subtópico 2 é no contexto do Novo Testamento. Então no subtópico 1 ele diz aqui assim: na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. O profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio. Em Deuteronômio, no capítulo 24, dos versículos 1 a 4, o texto ele afirma que uma das condições para o divórcio era o marido encontrar coisa feia na mulher. A expressão hebraica traduzida como coisa feia possui o sentido de nudez ou coisa vergonhosa. O texto não especifica o que significa essa expressão. Então, por causa disso, deu margem para uma série de debates pelas escolas rabínicas que interpretavam essa expressão coisa feia de diferentes modos. Antigamente era exatamente isso que acontecia. Muitos, eles começavam a dispensar suas esposas, a repudiar suas esposas por qualquer motivo. Se eles achassem que eles estavam sendo prejudicados de alguma forma, eles simplesmente repudiavam as suas esposas. Ele destaca aqui ainda que, no entanto, fica claro que não se tratava do adultério, que no tempo de Moisés era punido com a morte. E também fica claro que após o divórcio, a mulher poderia se casar com outro homem e que nesse caso ela não estaria cometendo adultério. Em outras palavras, em tal circunstância, o seu segundo casamento era legítimo, mas seu primeiro marido, de quem ela havia se divorciado, não poderia se casar de novo com ela se por acaso o segundo marido morresse ou também dispensasse ela, desse carta de divórcio a ela, porque ela era considerada contaminada, porque já tinha, no caso, tido contato físico com outro esposo. No primeiro século, havia 2 escolas rabínicas. A de Shammai, que era mais conservadora, e o pensamento sobre o divórcio afirmava que só deveria ser permitido no caso de infidelidade. Ele afirmava que a expressão coisa feia, lá de Deuteronômio 24, versículo 1, dependendo também da versão bíblica, ou coisa indecente, significa fornicação,
um homem não se divorciaria de sua mulher a não ser que tivesse encontrado nela um motivo de vergonha. Então, esse era o pensamento da escola de Shammai. Já a outra escola rabínica, a de Hillel, que era mais liberal, enfatizava na primeira frase: ela não encontrou favor em seus olhos. Ele permitia a um homem se divorciar da esposa se ela fizesse alguma coisa que o desagradasse, até mesmo se queimasse um alimento, né? Quando fosse cozinhar, já era motivo para eles darem carta de divórcio para sua esposa. O subtópico 2.2 fala sobre o divórcio no contexto do Novo Testamento. No texto de Mateus, capítulo 19, Jesus mostra que o plano original de Deus é que o casamento dure para toda a vida. Está em Mateus 19, do 4 ao 6. Ele também rejeita todas as razões ou motivos dados pelos fariseus, Mateus 19, do 7 ao 9, para justificar o fim do casamento, inclusive a coisa feia citada na lei de Moisés ou coisa indecente, que está lá em Deuteronômio 24, do 1 a 4. De acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação ou divórcio é se um dos cônjuges praticou relações sexuais ilícitas. A expressão relações sexuais ilícitas traduz o termo grego moioshalmai, que significa adulterar. No texto de Mateus, portanto, o seu sentido é de alguém que comete adultério. O que se depreende desta passagem bíblica é que Jesus estava dizendo que o divórcio feito por razões outras, que não o adultério, não dissolve o casamento aos olhos de Deus. Dizendo isso de outra forma, alguém que sofreu uma traição conjugal tem direito a um novo casamento. Contudo, se a motivação não foi a infidelidade conjugal e se casar com outra, comete adultério. Então, o que Jesus estava trazendo aqui, para ele estava realmente confrontando, trazendo um novo entendimento com relação ao que eles estavam achando, porque eles queriam trocar de esposas, né? E para eles não estariam cometendo adultério, porque eles estariam dando a carta de divórcio para a esposa. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que se o divórcio não fosse pelo motivo de adultério de alguma das partes, esse divórcio seria ilegítimo aos olhos de Deus. Se fosse por qualquer outro motivo, né, que acontecesse e não fosse exatamente por motivo de adultério, então eles iriam lavrar a carta de divórcio, mas diante de Deus eles estariam sendo considerados ainda casados. E se a pessoa casasse com outra, estaria cometendo adultério. Então, fez, no caso, eles pensar um pouco mais, porque na realidade ninguém queria cometer adultério, queria ser acusado de cometer adultério. Como eles eram muito religiosos, tanto que eles queriam estar lavrando as cartas de divórcio, poder casar com outra mulher, né, deixar sua esposa, trocar e não ser acusado de ter cometido adultério. Mas quando Jesus traz esse esclarecimento aqui, que se não for por esse motivo e eles casassem com outra pessoa, iriam estar cometendo adultério aos olhos de Deus. Então, isso aqui fez com que eles refletissem um pouco mais. O comentarista também inclui aqui no contexto das cartas de Paulo, o casamento também é para a vida toda, né? Porque a gente sabe que Paulo foi chamado, ele não andou com Jesus, foi chamado, mas recebeu muitas revelações da parte de Deus, né? Diretamente do Senhor Jesus. E no contexto das cartas dele, ele diz também que o casamento é para a vida toda. Contudo, o apóstolo trata de outras situações não contempladas nos evangelhos, que é a questão de quando ele se refere ao casamento entre cristãos e casamentos mistos. Quando um crente era convertido ao evangelho e o outro não era, né? Tinha o casal
um esposo ou a esposa, um dos dois se convertia e o outro não. No caso de crentes, Paulo diz que se o casal venha a se separar, que não se case de novo ou se reconcilie. Isso está em 1 Coríntios 7, 10 e 11. No caso de casamento misto, ele diz que se o cônjuge descrente abandonasse a sua esposa, ela não estaria sujeita mais à servidão, ou seja, ao compromisso do casamento, e poderia casar novamente. A gente vê que os fariseus, eles consideravam o divórcio um assunto mais legal do que espiritual. Jesus, no caso, condenou esta atitude, esclarecendo a intenção original de Deus. Qualquer coisa inferior ao ideal de Deus envolveria o pecado, pois um dos aspectos do pecado é não permitir que alcancemos o melhor que Deus tem para nos oferecer. O adultério, ele representa a negação do voto do casamento, e nesse caso, a posição de Jesus é bastante sólida. Marcos e Lucas enfatizam ainda mais do que Mateus a divina aversão ao divórcio. No plano de Deus, o casamento deve ser uma união permanente. O tópico 2 da lição fala sobre a sutileza da normalização do divórcio. E aí ele traz o primeiro subtópico falando sobre no aspecto legal e o segundo subtópico sobre o aspecto moral. No seu aspecto legal, diz assim: a legislação brasileira já foi muito mais rígida com respeito ao divórcio. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio podem ser várias. A partir da Constituição de 1988, que é a nossa Constituição atual, passou-se a permitir divorciar-se e recasar quantas vezes fosse preciso. No aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e se casar novamente. Então, o divórcio, ele pode até ser legal perante as leis humanas, né? Dissolvendo o compromisso do casamento por qualquer motivo, basta os cônjuges resolverem que querem se separar e vão lá, dão a entrada e se separam, mas também deixando eles livres, né, para casarem quantas vezes quiserem. E hoje a gente realmente vê isso muito no meio de pessoas famosas, né? Troca de marido e de esposa como troca de roupa. Passa um tempo com um e se divorcia e casa de novo, e se divorcia e casa de novo. Mas quando a gente vai aqui para as escrituras, né? E a gente vê o que ficou aqui relatado é que se não for por imoralidade sexual ou abandono, esse casamento, ele, aos olhos de Deus, ele não é dissolvido. As pessoas vão continuar casadas e se casarem com outras pessoas, aí vão estar cometendo adultério diante de Deus. Eu estava vendo um vídeo do pastor, esqueci o nome dele aqui agora, depois eu vou colocar aqui para vocês, e ele estava exatamente falando sobre isso, ele dando uma explicação com relação a essa questão do abandono, e porque as pessoas, tem gente também que, mulher, mesmo sendo cristã, né, que sofre com problemas do esposo que bate, né, e aí ele estava explicando que isso aí também entra no contexto do abandono, porque se a pessoa não está cuidando, né, da sua casa, da sua família, então o marido que faz uma coisa dessa com a esposa, ele realmente está tratando ela com abandono, porque ele está humilhando, está batendo, né, não está tratando ela como realmente a palavra diz, que o marido tem que amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Então, se ele não está agindo dessa forma, aí ele estava explicando que isso entra nesse contexto do abandono. E aí ela tem o direito, né, de procurar a lei para se divorciar desse marido. O subtópico 2 sobre esse assunto aqui, falando sobre o divórcio do seu aspecto moral. O comentarista colocou assim:
Além do aspecto legal do divórcio, como cristãos, necessitamos saber seu aspecto moral. Para um descrente, qualquer razão ou motivo justifica a prática do divórcio e um novo casamento. Deuteronômio 24, do 1 ao 4. Mas o cristão deve perguntar se isso é moral. O Estado garante o seu aspecto legal. Contudo, as Escrituras definem o seu aspecto moral. Trocar a esposa por uma mais jovem ou abandonar o marido por um mais rico e famoso são práticas normais no mundo. Isso aí a gente realmente tem visto, como eu tinha falado agora há pouco. Isso acontecer como uma coisa totalmente natural, né? E que contam com o amparo legal do Estado. Né? Porque a partir do momento que eles se divorciaram, para eles estão realmente totalmente legalizados e aparados pelas leis. E podem se casar novamente e podem se divorciar e assim vai, quantas vezes eles acharem melhor. Contudo, isso é moral para o cristão? É uma pergunta que ele deixa aqui. O crente pode fazer isso? Isso não é só quando a gente olha para a liderança, né? Que a gente vê, quando às vezes acontece isso na liderança, mas isso é um compromisso, é uma responsabilidade de cada cristão. Então, todo cristão tem que fazer essa pergunta. É moral fazer isso, né? Pode-se fazer isso? Bem, pela lei tá ótimo, mas e diante de Deus? Como é que vai estar essa situação? No caso de pastores, além do aspecto legal, deve-se levar em conta, sobretudo, o aspecto moral do divórcio. Malaquias 2,15. Alguns se divorciam, mas nunca deveriam ter feito. Malaquias 2,16. Há um preço alto a se pagar. Aqueles que se arriscam a desobedecer a palavra de Deus forçosamente terminam machucados. E aí a gente tem, com relação a... Porque ele está destacando aqui no caso de pastores, no caso dos líderes, né? E aí eles têm que ter um exemplo. A gente vê 1 Coríntios 16, primeiro fala sobre isso, e 1 Timóteo 4, versículo 12, com relação ao exemplo, né? Que ele tem que ter diante dos membros, diante dos seus liderados. O terceiro e último tópico da lição, falando sobre o divórcio e a prática pastoral. Aí o primeiro subtópico, a pessoa do divorciado, e o segundo, o divorciado como cristão. E ele diz assim: o divorciado, né, ou a divorciada, é uma pessoa e como tal deve ser vista. Quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isto é. Sentimentos de rejeição, medo, abandono, muitas vezes continuam presentes na vida de quem passou por uma separação. E isso fica mais complexo quando há filhos, né, gerados nesse relacionamento. A alienação parental é uma tentação, mas nunca a forma mais adequada a ser buscada. Divorciados devem obter aconselhamento pastoral e, concomitantemente, o acompanhamento psicológico não deve ser negligenciado. A gente sabe que numa situação dessa de separação, realmente fica muita marca na pessoa. Fica difícil para a pessoa se reerguer depois de uma situação dessa, porque a pessoa está ali o tempo inteiro e está, quando o Senhor disse, né, que por esse motivo vai abandonar o homem, pai e mãe, para se unir à sua esposa. Então, o casamento, ele é um laço muito forte, porque você vê que o laço dos pais, né, quando a gente tem os nossos filhos, o laço é muito grande. E realmente os nossos filhos, eles não saem de casa, a não ser quando eles se casam, né? Acontece, às vezes, deles saírem, morar sozinhos, mas geralmente o que acontece é dos filhos ficarem com os pais, né? E só saírem quando se casam. Então é um laço extremamente
forte esse laço do matrimônio, onde eles vão construir um lar, né, novo, uma família, que vai ser a família deles. E quando isso se rompe, realmente fica muitas marcas e às vezes realmente tem gente que tem que passar por tratamento psicológico. E que ele está falando no caso do tratamento das pessoas que chegam dessa forma no ambiente, né, da igreja, ou que estão na igreja, que estão passando por essas e que passam por essa situação. E essas pessoas têm que ser acolhidas, no caso, né? Essas pessoas têm que ser tratadas realmente com carinho, com atenção e com o direcionamento dado por Deus, pela liderança, para estar tratando o sentimental dessa pessoa, né? Pela palavra de Deus. No último subtópico, né, que é o 2, que fala sobre o divorciado como cristão. Outra coisa acerca de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro da igreja. Talvez esse seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Os pastores são desafiados dia a dia a tratar com essa questão. Os casos de divórcio se multiplicam e as razões que os motivaram nem sempre são bíblicas. Cada situação deve ser analisada com cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém amado por Deus. Contudo, que esse amor não sirva de justificativa para anular a justiça de Deus, que exige uma vida que se orienta por sua palavra. Então, ele diz aqui no caso que é um desafio, né, para a igreja atual, para os pastores estarem tratando com esse tipo de coisa, porque realmente tem aumentado e tem aumentado até no meio evangélico mesmo essa situação e essa questão de divórcio. E como ele diz aqui, que muitos têm acontecido e a motivação não é a motivação que está na Bíblia, né, que realmente libera só a exceção de ser tipo abandono ou imoralidade sexual. Às vezes é por outros motivos que acontece. Mas que o pastor tem que ter, né, a direção do Espírito Santo, a orientação da palavra para estar trazendo essas orientações para essas pessoas. Mas que essas pessoas não podem, né, ser vistas como alguém que não são amadas por Deus. Tem que ser visto como pessoas que estão ali e Deus ama cada uma delas, mas que precisam serem tratadas e orientadas pela palavra de Deus para saber como vai realmente estar se adequando dentro dessa nova situação que está passando. A conclusão da lição diz assim: o casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Portanto, e devido à nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal divino. Então, existe um ideal de Deus, existe para que nós possamos nos orientar por ele, né, que é a palavra de Deus, porque Deus, como Criador, né, deixou a sua palavra como um manual para que nós seguíssemos. Então, nós precisamos realmente estar analisando para que as nossas vidas sejam moldadas pela palavra de Deus. Então, é isso, irmãos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa aula de hoje. Já deixa teu like para que o YouTube entenda, né, que você tem gostado desse tipo de conteúdo, para mostrar para outras pessoas. Compartilha o vídeo, deixa teu comentário. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve para que essa comunidade cresça e que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.